Em Brasília, 7h08. Já falamos sobre o programa Produtor de Água com o presidente da EMATER-DF. Depois falamos com o Dr. Expedito Luna, médico e professor de medicina tropical da USP, que falou sobre o aumento da dengue de 2014 para 2015. E estamos recebendo aqui nos estúdios o deputado Alexandre Sérgio Fiotti, do PSD do Rio de Janeiro, médico, já foi secretário de saúde por 7 anos no município de Porto Real, no Rio de Janeiro, seu primeiro mandato de deputado federal e membro da Comissão de Seguridade Social e Família. Deputado Alexandre, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado, senhor, ter vindo aqui no Pé do Eito cedo. A experiência do senhor, 7 anos como secretário de saúde do município de Porto Real, é uma bagagem boa que o senhor está trazendo aqui para a Câmara? Sem dúvida, né? A gente diz que os municípios são que lidam lá na ponta da escala com a saúde da população, porque o munícipe ele está diretamente ligado, né, ao município, ali, ao secretário, ao prefeito. Então, onde está toda a demanda. Então, você vive o problema no dia a dia, você vive a necessidade, a demanda no dia a dia. Então, você deixa de ter aquele contato de escritório, aquele contato trancado dentro de 4 paredes e passa a ter um contato no dia a dia da população. Então, isso traz uma experiência muito maior. E também o município de Porto Real foi um dos mais bem avaliado em termos de saúde na sua gestão como secretário, e isso fez com que o senhor combatesse a dengue de que forma? A gente conseguiu, né, com uma equipe toda, ter uma boa avaliação, tanto da população quanto das pesquisas, dos dados de avaliação do governo do estado e do governo federal, e por 2 anos consecutivos nós fomos considerados a melhor saúde do estado do Rio de Janeiro pela Firjan. E em relação a essa questão da dengue, a gente fez uma campanha preventiva muito forte, porque a dengue ela passa por um trabalho de conscientização, um trabalho de educação da população. Então, você não adianta, e a gente sabe que os períodos maiores são os períodos de chuva, de novembro até março, é o período de auge da doença. E de março a maio é o período de maior transição historicamente. Então, mas a gente se preocupava durante todo o ano em fazer uma campanha preventiva com mutirões de limpeza nos bairros, os agentes de combate à endemia na rua, sempre educando com panfleto, orientação direta à população, através de palestras nos bairros, nas comunidades, né? E, de fato, essa campanha preventiva, porque a gente sabe que a dengue é um problema de saúde pública, né, que o Brasil todo enfrenta. A gente sabe que o Sudeste, nesse ano de 2015, foi a região mais afetada, com 85 mil casos aproximadamente. Em seguida o Centro-Oeste, né, também com aproximadamente 18 mil casos. Então a gente sabe que o problema da dengue é um trabalho preventivo, que tem, claro, que se intensificar nos períodos de chuva, né, onde você tem a maior incidência de doença. Mas você não pode relaxar durante o ano. O ano todo você tem que fazer uma campanha preventiva, educadora com a população, para poder você chegar e evitar esse aumento de número de casos. Porque a gente sabe que o ano passado todo, em 2014, apesar dos números terem sido menores do que os números de 2015, mas nós tivemos uma estiagem de chuva maior, né, mas o vírus se permaneceu ativo durante todo o ano. Então a gente sabe que não é um problema só no período de chuva, é um problema que tem que ser a saúde pública, os gestores têm que se preocupar com a dengue durante todo o ano. Tá certo. Mas por exemplo, mas como tem um período onde já sabe que vai ter, tem como o senhor já fez no seu município lá. E aqui a nível federal, o que o senhor acha que bandeira vai levantar para que os outros municípios se preparem para que não aconteça essa epidemia, como fala que está espalhando pelo Brasil inteiro? Hoje a gente tem aproximadamente 170 mil casos, 174, 670 mil casos notificados e 170 casos confirmados. Então, sem dúvida, a gente em 2013 viveu a maior epidemia de dengue, que foi 1.400.000 casos, né, de dengue no Brasil. Então, de fato, como a gente falou,
as políticas, né, as decisões são tomadas aqui em cima em Brasília, que é você intensificar o programa, garantir mais recursos aos municípios, garantir um maior planejamento dessas ações voltada para os municípios e que esses municípios lá na ponta da lança executem de forma correta, né, essa campanha preventiva. Porque, como a gente falou, a gente sabe que tem um período de maior incidência da doença, que são os períodos de chuva, que vai de novembro, setembro a março, né? Mas, de fato, essa campanha, essa preocupação dos gestores tem que ser durante todo o ano. Campanha de prevenção, combatendo mutirões de limpeza, não deixando se formar esses lixões nas comunidades, esses lixões nos bairros das cidades. E essas campanhas preventivas, como você não deixar água empoçada, tampa de caixa d'água. A gente, durante um período, a gente fornecia tela. Você identificava que muitas casas não tinham tampa na caixa d'água. Uhum. Então a gente fez um programa, a gente fornecia tela a esses moradores, né, para você poder cobrir a caixa d'água e com isso você não deixava que o mosquito se proliferasse dentro daquela caixa. Então essa campanha preventiva tem que ser, na minha opinião, tem que ser focada, tem que ser intensificada durante todo o ano. Não adianta você deixar somente para quando você começa a ter a doença instalada, você correr atrás do prejuízo depois que ele já se iniciou. Aí aparecer com aquele fumaceiro, aí... O fumacê talvez para mim seja uma das medidas que não tão importantes quanto a campanha de prevenção. O fumacê, ele hoje já tem muita controvérsia, tem município que já não usa mais porque ele de certa forma também agride o meio ambiente, né, a flora, né, os pássaros. Então os municípios, tem muito município que nem atua mais com fumacê. Claro que a população tem esse estigma e foi por muito tempo essa cultura de que se não passar o fumacê na minha rua, não está sendo feita uma campanha efetiva contra o combate da dengue. Mas a gente sabe que não é o fumacê em si, não é ele que vai ser o responsável por diminuir essa incidência de casos de dengue. Mas sim essa campanha preventiva não, de orientação nas escolas, os alunos, nas comunidades, mutirão de limpeza, não deixar essa formação de lixo nos bairros. A gente tinha época que a gente fazia mutirão de limpeza, que a gente precisava entrar com máquina retroescavadeira em terreno de casas para poder tirar o lixo. E olha que você conscientizava, mas aquela pessoa jogava o lixo no terreno de casa e aquilo acumulando. Você conseguia tirar verdadeiros lixões nos terrenos das casas das pessoas. Então, se você deixar isso daí tomar uma proporção muito grande, você não consegue combater. E aí, quando vem o período de chuva, aí a epidemia se instala e você tem milhares de casos de dengue na cidade. Certo. Então, deixando o dengue, falando de modo geral que a saúde não vai bem no país, o senhor, como doutor e deputado, o que pode fazer por nós, para a gente não ver tanta gente nas filas por qualquer tipo de doença? Hoje, o que a gente observa hoje? Né, que com a Constituição Nacional, com a emenda constitucional que foi promulgada no ano de 2000, no qual fixou um percentual mínimo de gasto para o Estado de 12% da receita líquida e para os municípios de 15%, você observa que a União ficou obrigada a incrementar essas despesas de saúde, de acordo com a variação nominal do PIB, e a cada ano, de 2008 entre 2012, você vê uma diminuição de investimento da saúde pelo governo federal. Então, para você ter uma noção, entre 2008 e 2012, a União deixou de gastar 20 bilhões de reais com a saúde. Então, de certa forma, você, com essas leis, você pressiona os municípios, você determina que os municípios têm que gastar até 15% e o Estado 12%, mas a União ela ficou obrigada somente a incrementar esse percentual. E com isso você teve nos últimos anos uma diminuição de gastos de saúde. Então a gente sabe que quando você vai discutir saúde pública, né, não é só o financiamento que é responsável pela administração da saúde pública, também o financiamento. Eu digo que sem recursos, sem recurso financeiro, você não consegue construir uma saúde
pública de fato eficiente. Mas, em contrapartida, também você encontra a deficiência de articulação do governo federal, estadual e municipais na gestão do Sistema Único de Saúde. Então você vê ainda secretarias que não se preocupam, que tem uma deficiência de articulação, né, de gerir o próprio SUS dentro da sua cidade. Você tem uma falha de articulação do SUS com os serviços privados de saúde, sendo que 2/3 dos hospitais, dos leitos de hospitais privados são utilizados pelo SUS. O SUS hoje, ele terceiriza, ele contrata muito leito de serviço privado. Infelizmente, nos últimos anos, no último ano, nós tivemos fechamento de 11 mil leitos de hospital da rede pública. Bom, nós de cá vamos fazer o nosso dever de casa e depositamos na mão do senhor e dos outros 512 a nossa saúde. E para a gente encerrar a nossa prosa, o senhor escolhe uma cantiga para a gente ouvir juntos. Vamos lá, então te agradecer em primeiro lugar esse espaço, mais uma vez aí, que a gente está colocando à disposição para que a gente mantenha, de certa forma, maior informação à população. Te agradeço muito por essa oportunidade. E vamos lá, né? A música que eu acho que combina aqui com a gente aqui, né? O Doutor e o Caipira, né? Vamos ouvir? Vamos ouvir, ué. Eu dou motivo pra me chamar de caipira, mas continuo lhe tratando de senhor. Eu não me zango, pois não disse uma mentira. Pelo contrário, isso até me dá valor. Sua infância foi lições de faculdade. Na realidade, hoje é grande doutor.